Oi pessoal, bem-vindos a mais um vlog. E o vlog, como vocês estão vendo aí no título e também na capa desse vídeo, é um vlog de Dia dos Namorados. Vou fazer aqui todo o preparo com vocês e montagem da mesa. No caso, o Dia dos Namorados é amanhã, mas eu vou adiantar algumas coisas hoje, quinta-feira, pra amanhã já só esquentar e tá tudo certo. Porque amanhã é um dia que geralmente eu vou pra casa da minha mãe, passo o dia lá, e senão vai acabar ficando muito corrido pra fazer tudo depois das 4 horas da tarde. E o Paulo chega às 5h30, mais ou menos, na sexta-feira, que ele sai mais cedo do trabalho. Então vamos lá fazer as coisinhas? Bom, já passei no mercado e comprei as coisas que eu vou fazer pra noite do Dia dos Namorados. Peguei aqui presunto e queijo pra fazer o pão pizza, tomate também pra colocar por cima, uva pra fazer a sobremesa e também ter uva pra decoração, pra gente comer, né? O H2O limoneto, água de coco pra fazer o drink, o bacon pra fazer a janta, o macarrão eu comprei porque eu não sabia se tinha em casa. Também peguei esse pacotinho de queijo parmesão ralado pra fazer no molho branco ou a gente polvilhar assim por cima do macarrão. E o pão de forma pra fazer pão pizza, pra fazer o frio também, né, que é os quadradinhos que eu vou mostrar. E é isso que eu comprei no mercado. Bom, a minha ideia é o tema ser brunch, que é tipo um café da manhã, né? Então eu vou fazer algumas coisinhas assim com pão, um bolo, que é proteico, fruta, uma sobremesa também. E eu vou fazer o prato principal pra gente jantar, porque, né, pão não vai sustentar a gente na janta. E aí eu vou começar pelo bolo de chocolate, só que esse bolo eu não vou gravar aqui de receita. Eu vou fazer um shorts pra postar à parte, porque ele é muito legal e ele serve assim, como ele é proteico, ele serve pra café da manhã, lanche da tarde. Essa receita, eu peguei no canal de uma nutricionista que se chama Thaisa Leal. Ela tem várias receitas legais. E ela também tem um de banana, só que eu não gosto de banana, então eu vou fazer de chocolate, que o Paulo também gosta de bolo de chocolate. Bom, gente, meu bolo já tá aqui. Acabei de colocar no forno. E eu vou... Acho que deve uns 20 minutos, mais ou menos, ele deve ficar pronto. Eu adiantei o bolo. Eu vou fazer a surpresa de uva, porque ela precisa estar gelada. Então, eu vou usar aqui o leite condensado. Não vai ser uma receita fit. Eu vou usar leite desnatado, que a gente já é acostumado a usar. Gema de ovo, amido de milho, deixa eu pegar aqui. Amido de milho. Acho que baunilha também. Vou pegar uma baunilhinha. E eu vou vendo aqui, peraí. Aqui é o chocolate meio amargo. Eu vou quebrar aqui, acho que essa parte aqui tá bom, um pedaço. Umas 100 gramas, mais ou menos. Porque eu vou derreter ele pra fazer a ganache e colocar creme de leite. Bem lembrado que eu tenho até que pegar. Bom, aqui eu acabei pesando 130 gramas de chocolate meio amargo. Vou derreter de 30 em 30 segundos aqui no micro-ondas. Aí vou dissolver aqui antes de ligar o fogo. Já tá chegando aqui no ponto. Agora eu preciso saber qual que é o ponto do creme, né? Acho que é quando você joga ele assim, ele não se mistura, né? Ele empilha. Eu vou descobrir aqui, eu nunca sei. Mas eu acho que eu já tô chegando já. Olha, eu acho que esse deve ser o ponto, né? Porque ele ainda vai esfriar e vai engrossar, então vou deixar assim mesmo.
E o meu bolo também já tá prontinho. Olha que coisa mais linda. Aqui eu já fiz a ganache com creme de leite e o chocolate meio amargo. Agora eu vou esperar esfriar aqui um pouquinho o creme pra poder montar. Bom, agora eu vou fazer a parte do pão pizza em formato assim de coraçãozinho. Vou tentar fazer aqui. E vou fazer aqueles... Sabe sanduíche, pão de metro, que é frio e tudo, cortadinho? No caso, eu vou fazer ele quadradinho, assim, espetadinho. Eu não lembro o nome. Mini sanduíche. E eu vou fazer aqui agora. E aí eu já vou deixar pronto na geladeira. E aí, no caso do pão pizza, eu coloco na air fryer pra fazer amanhã à noite. E o que é com frios, ele tem que ficar na geladeira mesmo, porque ele é frio. Então aqui eu tenho pãozinho de forma, molho de tomate, alface, maionese, presunto e queijo. E também eu vou precisar de palitinho para espetar ele. Eu vou começar pelo frio, né? Os quadradinhos. Vou tirar aqui a casquinha, vou deixar ele no formato de quadradinho. E aí, eu vou passar a maionese. E vou colocar o presunto e o queijo. Nossa, bem grande o presunto. Dá pra cortar aqui no meio? Pera aí. Cortar assim, ó. E o queijo. Dá pra fazer a mesma coisa. Assim. Eu faço mais um presunto. Ou melhor, colocar o alface. Colocar aqui o alface. Eu vou colocar o presunto de novo. Esse sanduichinho. Vou colocar aqui pra dentro. E aí, eu venho com um palitinho aqui, que aqui é o meu meio, né? Então, eu venho com o palitinho aqui e aqui. Ui, e eu vou cortar aqui no meio. E aí, a gente já tem dois sanduichinhos prontos. Bom, agora eu vou fazer o pão pizza. Eu esperava que esse pão de forma fosse um pouquinho maior quando eu comprei. Tipo, mais quadrado. Tomara que dê certo. Que eu vou ter... É a primeira vez que eu vou testar, então vamos lá. Então, eu tava vendo que pra fazer era assim, você cortava ele nesse formato e colocava... Nossa, vai ficar muito miudinho, muito miudinho. E aí, nossa, pai. Vou tirar essa casca aqui. E ele vai ficar assim. Ai, que bonitinho. Vou tirar a casca porque ela tá saindo. Ó. Mas sei não, gente. Esse lado aqui, pelo visto, já não dá pra fazer. Nossa. Peraí, deixa eu tentar outro aqui. Traz pra cá e pra cá.
Aí espeta aqui. Nossa, esse pão, ele é muito ruinzinho. Muito ruinzinho. Mas ele fica no formato de coraçãozinho, ó. Ah, esse daqui já foi com Deus. Eu tentei tirar a casca aqui, mas ele não dá. Olha isso. Esse pãozinho aqui é bem ruinzinho. Bom, acho que eu vou ter que fazer outra coisa nesse formatinho de coração. Deixa eu ver aqui. Esse pão é muito esfarelento. Não deu pra aproveitar. Deu pra aproveitar um pãozinho no formato de coração. E aí amanhã, como eu vou sair pra casa da minha mãe, eu aproveito e compro um pão novo. Um pão mais macio, sabe? Pra cortar e um pouquinho maior, porque, nossa, esse daqui me decepcionou. Agora eu vou, acho que tá... Não, ainda tá morno aqui. Quando eu mornar aqui, esfriar aqui as coisas, eu monto a surpresa de uva. Resolvi fazer meu próprio pão. Daqui 3 horas ele vai estar pronto. Porque eu tenho uma máquina de pão, tenho os ingredientes. Então é isso mesmo. Bom que ele vai crescer, ele vai ficar grande assim, por conta do formato da forma. E aí vai dar pra fazer o que eu quero, que é cortar ele no meio e fazer o formato do coração. Agora eu vou montar aqui a tigelinha. Tá aqui com o meu creme já frio. E também a ganache, já mais friinha também. Olha o ponto dela, bem cremosa. E eu vou montar nessas minhas tigelinhas, porque é o que eu tenho de sobremesa. Eu até pensei em colocar nesses potinhos, mas eles são muito pequenininhos. Só pra mostrar a estética por fora, mas vou fazer nessa tigelinha mesmo. Minha sobremesa ficou assim, bem recheada. Aí eu vou colocar o filme por cima e guardar na geladeira. Agora é só esperar o meu pão ficar pronto daqui 2h30. Agora são 4h32. Ixi, vai ficar pronto tarde. Mas aí eu ainda tenho que esperar ele esfriar pra poder cortar. Mas quando ele ficar pronto... Ai, gente, tô toda descabelada. Quando ele ficar pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E ele é um pão bem mais gostoso. Gente, falta 1h. E eu acho que não deu muito bom aqui não, hein? Ai, ai. Sexta-feira, dia dos namorados. E meu pão pizza no formato de coração foi boicotado. Porque, gente, eu tenho certeza que a culpa é do fermento biológico. Só que assim, eu tinha testado, eu tinha feito o teste, eu coloquei água morna com açúcar e o fermento biológico. E assim, ele espumou. Então, em teoria, era pra ele tá bom. Mas meu pão não cresceu. Não, pra vocês terem noção. Eu joguei fora a última receita, peguei e refiz. Só gastei ingrediente. Ai, Jesus. Pra dar errado. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o pão que eu tenho e vou fazer ele no formato dele mesmo, a pizzinha. E é isso que vale a intenção. Não, é assim, tudo certo pra dar errado esse pão na máquina. Porque na primeira vez que eu fui fazer,
eu tava lendo a receita e colocando no copinho, né, de medidor. Aí vai um ovo e no mesmo copinho do medidor do ovo, você complementa com leite, né? Que é o ovo e o leite junto. Aí eu quebrei o ovo na pia, ele quebrou e foi embora. Eu fiquei, ué, eu não perdi 2 ovos nessa receita tentando fazer, eu perdi 3. Porque o primeiro ele simplesmente, eu bati na pia, ele quebrou e foi pro ralo da pia. E aí os outros deu errado a massa. Ai, gente, já começou dando errado. Aí na segunda vez que eu fui fazer a massa, tinha acabado a farinha de trigo, só tinha dado 2,5 copos de farinha de trigo. E a outra metade, que são 3, né, eu coloquei farinha de aveia. Então, assim... Ai, tudo certo pra dar errado. Então é pra ser o pão do formato do pão mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como ele é duro e nem pedra. E ele toma o espaço, quando ele dá certo, ele toma o espaço aqui da forma e ele cresce, ele fica bem bonito. Mas isso daqui tá só a derrota. Bom, então meu plano hoje é montar o pão pizza, mas eu acho que eu vou deixar pra mais tarde mesmo. Agora são 10 horas da manhã. Eu vou montar mais tarde esse pão pizza, lá pra umas 4 horas, eu acho. Acho que hoje eu não vou pra minha mãe, tá um tempo feio, tá chovendo. Então, umas 4 horas da tarde eu vou começar a fazer o molho branco, macarrão é rapidinho, vou fazer quando o Paulo chegar. O drink também eu vou fazer perto também dele chegar, pra não ficar muito tempo parado, né? E acho que montar a mesa só, porque o resto já tá feito, né? A sobremesa, o sanduichinho pequenininho, e é isso. Bom, vou fazer aqui, então, o pão pizza primeiro. E depois eu faço o macarrão com molho branco. Que aí vai ser macarrão com molho branco, frango em cubinho, brócolis. Tô pensando ainda se eu ponho brócolis e bacon. Eu vou cortar primeiro, então, os frios em cubinho, né? Ele fatiadinho pequenininho. E aí eu vou pôr por cima do pão com o molho. Aí aqui eu vou usar presunto e queijo. Acho que eu vou trocar de cumbuquinha, porque eu vou colocar um pouquinho de requeijão pra ficar um pouquinho mais cremoso. Vou colocar nessa daqui que é maior, vai ficar melhor pra eu mexer e misturar também. Requeijão light, por mais que a receita não seja fit. Não vou colocar muito não, só um pouquinho mesmo. Aí aqui nessa tigelinha eu vou colocar um pouquinho do molho. Nossa, ele é bem ralo. Eu achei que ia ser mais grosso pra poder colocar um pouquinho com água. Aí eu peguei aqui a gradezinha da minha air fryer, que aí eu já vou montar os pãezinhos aqui. Eu lembrei que eu comprei um tomate pra colocar aqui também.
Ela já tá higienizada. Cortar ela bem fininha. Aí eu ponho assim em cima. E olha que coisa mais linda que tá aqui. Uhum. E aí eu vou guardar aqui na geladeira mesmo. Daqui a pouco eu coloco na air fryer. Aí agora eu vou cortar o bacon. Tem que tirar essa capa aqui? Eu vou tirar por via de dúvidas. Bom, acabei cortando todo o bacon porque eu achei que tava pouquinho. E aqui a capinha dela eu cortei também por via de dúvidas. Eu imaginei a voz da minha mãe na minha cabeça. Não, filha, pode cortar. Aí eu cortei. Eu vou começar refogando aqui o bacon. Que aí com o óleo do bacon eu vou refogar o frango. Eu já vou aproveitar também pra esquentar água aqui. Pra fazer o brócolis. Acho que aqui tá bom já, né? Eu vou tirar agora o bacon daqui. Porque eu vou refogar o frango. E esse frango, ele é o que eu deixo temperado e congelado. E ele já tá em cubinhos também. E eu vou refogar ele até ficar douradinho. Aqui no brócolis eu vou contar 3 minutos, que é o tempo dele ficar mole. Meu franguinho aqui já tá refogado. E agora eu vou preparar um molho branco. Aqui pra fazer o molho branco, são 2 xícaras de leite. Meia xícara eu vou colocar 2 colheres de maisena, amido de milho. E aí eu vou colocar ele primeiro, na sequência, né? Depois que eu refogar a cebola na manteiga. E depois eu vou acrescentar mais 1,5 xícaras pra complementar. Aí eu já deixei a cebola aqui cortada, a colher de manteiga. Vou colocar também queijo, parmesão ralado. Gente, eu esqueci que eu queria usar mussarela pra colocar no queijo. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Esqueci mesmo. E aí eu vou colocar o queijo parmesão que eu falei, né? Esse daqui. E vou colocar requeijão também. Bom, então vamos lá. Na receita pede caldo de legume, caldo de carne, de galinha. E aí eu não queria usar o caldo de galinha porque aqui eu tenho o queimadinho, douradinho do frango que já tava temperado. Então eu vou aproveitar ele mesmo. Eu vou colocar na panela 2 colheres de manteiga. A manteiga já derreteu, eu vou entrar aqui com a cebola. Metade de uma cebola aqui, tá? Tá bem picadinha. Vou deixar ela dourar, dar uma murchadinha aqui. Vou colocar meia xícara aqui das 2 xícaras de leite. Aqui tá diluído a maisena. Vou colocar o restante do leite, que é a outra 1,5 xícara. E vou mexer aqui. Vou colocar o requeijão.
Não foi todo. Dá uma mexidinha aqui. Ele tá começando a querer engrossar. O parmesão eu vou colocar a olho mesmo. Tá ótimo. E eu não vou colocar sal porque o frango que eu refoguei aqui, que eu aproveitei o douradinho da panela, já tinha sal. E o queijo parmesão também tem sal. Então, se precisar de sal por um caso, eu coloco por último depois. Gente, eu fiz esse jogo americano só pra usar no dia de hoje, no dia dos namorados. Eu vou começar a montar a mesa já, para ir adiantando, enquanto eu vou fazer o macarrão. E aí, conforme o tempo for passando, eu vou adicionando aqui na mesa. Mas enquanto o que eu já tenho, eu já vou colocando. E olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus, eu tô combinando. Olha que coisa mais linda. Fiz 2 peças que é só pra nós dois mesmo. Bom, eu vou usar essas taças pra colocar, só que antes de pôr eu tenho que fazer o drink, que aí eu já vou fazer o drink aqui dentro. E aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, pra fazer o drink eu vou usar esse chá, que ele é um chá gelado. Ele é de morango e hortelã. Ele é próprio para preparos de drinks. H2O limoneto e água de coco. Nem vai dar pra ver muito também a cor do drink, porque é de morango, né? E a taça, ela já é rosa. Eu nunca fiz esse drink. Eu já fiz um com Yakult. Ah, não, primeiro a água de coco. Peraí. Separei aqui 100 ml para cada um, para não fazer errado. Eu já fiz de água de coco. Oh, não. Yakult, soda limonada. E tinha outra coisa também. Ai, meu Deus, eu não lembro. Mas eu particularmente tinha gostado. O Paulo, ele não gostou muito. Eu vou deixar aqui soltar, dar um tempo aqui. Aqui na receita do drink, ele pede gelo, só que eu estou sem gelo. E também tá frio aqui. Eu vou esperar aqui dissolver o chá. Gente, eu descobri que eu tenho gelo, eu nem sabia. Ai, tá frio, mas acho que pra ficar mais bonito também, né? Ai, que alegria, nossa, nem acredito. Nem acredito que eu tenho gelo. Aqui eu ainda tô com sachê. Já tem alguns minutos, mas dá pra ver que dissolveu bem aqui. Mas eu acho que dá pra dissolver um pouquinho mais. Ai, gente, incrédula. Ai, obrigada eu do passado, ou o Paulo do passado. Eu abri o freezer, assim, sem expectativa nenhuma de ter gelo. Aí eu vi na porta. Ai, nem creio. Ai. Ui. Eu vou deixar o trem bem gelado, que aí eu acho que o chá deve se desfazer melhor, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o sachê aqui dentro mesmo, que é sucesso. Aí eu vou completar aqui, eita, com H2O. Ele fala um refrigerante citrus, mas é o único que eu conheço. E aí eu vou deixar na geladeira.
deixar na geladeira. Eu acho que vou dar uma provadinha aqui pra vocês. Pra ver se é bom, hein? Muito bom, gente. Meu, que delícia. Meu Deus, é melhor do que o outro que eu fiz. Façam. Chá de morango, água de coco e limoneto. H2O limoneto. Esse aqui, ó. Divino. Eu amei. Meu macarrão aqui já cozinhou. Bom, eu coloquei aqui o molho branco na panela maior. Eu cozinhei o macarrão. Porque a montagem aqui de tudo tem que ser numa panela maior. Aí eu vou dar uma esquentadinha aqui no molho pra ele engrossar só mais um pouquinho. Gente, sério, eu tô assim, surpresa com o gosto desse drink. E se a gente for levar pro lado fitness, o chá de boa. A água de coco também é de boa. E o H2O limoneto, ele é considerado como um refrigerante. Mas aí a gente pode colocar, tipo, uma soda zero, uma Sprite zero, que eu acho que também vai ficar bom, porque tem gosto de limão, né? Gente, cara, muito bom, muito bom, muito bom. Acho que o Paulo vai gostar bastante também. Aí, o molho eu deixei nessa consistência aqui, tá bem cremoso. Eu vou colocar o macarrão, o bacon, aqui as coisinhas nele aqui. E eu já mostro aqui pra vocês. Ó, ficou assim. Eu queria ter gravado antes, porque ficou tão bonito a montagem aqui. O bacon, do frango e o brócolis. Agora eu vou misturar tudo aqui. Terminei de misturar aqui. Olha como ficou. Queria mais molhudo, mas ficou bom, ficou bonito, né, amor? Ficou. Bom, agora, o que eu vou fazer? O Paulo já chegou, ele vai tomar banho. E eu vou colocar aqui o pão pizza pra fazer. Ó, 200 graus. Ai, gente, ignora. Vou deixar por 5 minutinhos, tá ótimo. Olha como tá ficando a minha mesa. Coloquei um quadrinho nosso aqui, umas flores. Deixa eu virar pra cá. Que, na verdade, esse daqui era o meu buquê de casamento. E olha como é que tá ficando. Ai, que lindo. O meu pão pizza já está pronto. Olha que coisa mais maravilhosa. E o cheiro? Eu vou colocar aqui em cima da tábua mesmo. Gente, a minha mesa oficialmente ficou deste jeito. Ai! A única coisa que deu de errado foi o pão, que não saiu no formato de coração, mas tá maravilhoso. Ele ficou desse tamaninho. É isso, o Paulo já chegou. Deixa eu acender aqui a luz. O Paulo já chegou, tá tomando banho. E a gente vai jantar, vai aproveitar aqui o Dia dos Namorados. Tô muito feliz que eu fiz essa mesa. E é isso, espero que vocês tenham gostado também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Ah, e a receita do bolo de chocolate proteico, segunda-feira, meio-dia, vai sair o shorts, tá bom? Tchau!